Fala galera, Rafa Maceno na área e aqui eu estou trazendo um vídeo novo para o canal, um assunto que eu falo bastante, que é Shopee Ads. Esse aqui é um vídeo de 2025, os que eu fiz continuam sendo muito bons, mas tem alguns detalhes, alguns conceitos novos que eu gostaria de adicionar. E esse vídeo aqui é completinho. Esse vídeo é para você que sabe de Shopee Ads e para você que não sabe. Ao final dele você vai estar preparado para fazer uma otimização de qualquer anúncio, de qualquer conta, de qualquer produto. Eu vou falar algumas partes teóricas e no final do vídeo vamos fazer uma otimização prática, como que funciona no dia a dia, como que eu, Rafael, penso e faço. Então vamos lá. Primeiro, o que eu gostaria de dizer? O que é Shopee Ads? Pensa aí, enquanto eu vou dar um tempinho aqui. O que é Shopee Ads? Já parou para pensar nisso? Quando a gente entende o conceito, quando a gente entende o funcionamento da ferramenta, que a gente começa a destravar o uso dela. Bom, deu tempo suficiente para você pensar? Shopee Ads nada mais, nada menos é do que um leilão. Exato. Pode parecer estranho para você, isso não é uma analogia, não é uma comparação, é real. Shopee Ads é leilão. Aliás, todos os ads de todo lugar é assim que funciona. Seja do Facebook, do Meta, seja do Google, seja do Mercado Livre, qualquer ads é um leilão. Beleza, Rafael, entendi. O ads é um leilão. E aí? Quem são os participantes do leilão? Quem que participa do leilão? Nós, eu, você e outros vendedores. Então, os participantes desse leilão são os vendedores, as pessoas que vendem dentro das plataformas. Show? E aí? Agora, a próxima pergunta é: qual que é o produto que está sendo leiloado? Bom, se o Shopee Ads é um leilão, quem participa são os vendedores, o que exatamente está sendo leiloado? O produto que é leiloado nesse leilão, acho que devo ter falado já umas 40 vezes essa palavra, mas o produto que é leiloado, o produto que está sendo vendido, vamos dizer assim, é uma posição privilegiada. Então, o produto leiloado é uma posição na vitrine. No caso da Shopee, os primeiros anúncios de busca, acho que são os 3 ou os 4 primeiros anúncios de busca lá no feed, quando a pessoa digita para procurar um produto, os 3 ou 4 primeiros são produtos do Ads. Então, assim, é a maior exposição que existe dentro da plataforma é feita através do Shopee Ads. Então, esse é o produto. Qual que é o produto? Aquela vitrinezinha lá em cima da pesquisa que você, vendedor, coloca o seu produto lá. Então, é assim que funciona o leilão da Shopee. Beleza. E quem que ganha, quem que é o vencedor desse leilão? Se fosse um leilão convencional, a resposta seria muito simples: quem dá o maior lance. Então, num leilão, não sei se vocês já foram, um leilão de boi, um leilão de arte, um leilão de qualquer coisa, ganha quem dá o maior lance. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido, fechou o cara ali que pagou mais. Na Shopee, não é assim, não é exatamente assim. Óbvio que quem paga mais tem certas vantagens, mas o valor do lance não é a única coisa que importa. E o que é considerado pela Shopee no Shopee Ads? Relevância e valor de lance. Os dois têm uma ligação muito forte. Por que a Shopee faz isso? Porque ela quer os produtos relevantes, ela quer os produtos que as pessoas realmente queiram, ela quer os produtos que têm um bom histórico dentro da plataforma, não apenas aqueles que pagam mais. Senão poderiam surgir produtos ruins ou principalmente poderiam surgir monopólios. Grandes empresas detêm toda a ferramenta, todo o leilão. Então não é assim que funciona. É um mix, é uma relação entre relevância de produto e valor de lance. O que é relevância, Rafael? Relevância é o score. Relevância é a pontuação que o seu anúncio tem. Quanto mais venda, mais avaliações, mais estrelas, mais like, mais visitas, quanto maior a relevância, ou seja, quanto maior o lastro, quanto maior o histórico do seu produto, maior é a relevância. E qual que é a relação entre eles? Relevância, lance. Quanto maior a sua relevância, menor é o seu lance. E o inverso também é verdadeiro. Então, quanto menor a sua relevância, maior é o seu lance. Maior precisa ser o seu lance.
Agora eu vou contar uma historinha então para vocês entenderem mais ou menos como funciona essa questão do leilão de relevância e lance. Imagina Cauã Raymond e Tiro Lipa que foram na balada. Os dois foram para a balada para pegar a mulherada, passar o rodo. Então começa lá, o Cauã Raymond começa a chegar nas meninas, aquela conversa mole e tal. Qual vocês acham que é o esforço que o Cauã Raymond precisa fazer para pegar uma mulher? Com certeza muito pequeno. Qual que é o esforço que o Tiro Lipa precisa fazer para conseguir pegar uma mulher? É muito maior. Então essa é a diferença da questão relevância e esforço. O Cauã Raymond tem uma relevância enorme, então ele precisa se esforçar muito pouco, ele precisa dar pouquinho no lance. Já o Tiro Lipa tem uma relevância muito baixa, ou seja, ele precisa gastar mais, precisa se esforçar mais. Então essa é a analogia perfeita para o Shopee Ads. E por que eu preciso te passar isso? Por que você precisa entender isso? Porque o segredo de um Ads bem feito, o segredo de um Ads rentável, o segredo de um Ads que te dá dinheiro é um anúncio com boa relevância, é um anúncio com grande relevância. Então o Ads, ele ajuda muito, o Ads ajuda bastante. Só que se o seu produto for ruim, se o seu produto for feio, se o seu produto não tiver relevância, ele vai gastar muito, você vai precisar ter um esforço muito grande. Então o Ads é a última coisa que a gente mexe na conta. Todo o restante precisa estar bom. Você precisa ter uma foto muito boa, você precisa ter um título muito bom, muito otimizado, você precisa ter um preço totalmente atrativo, você precisa ter uma descrição completa, você precisa estar bonitinho, você precisa ser um ator da Globo, tá com o cabelo cortado, barba feita, dente cheiroso, para você conseguir o resultado de pegar mulher. Então essa é a questão pro Shopee Ads, essa é a melhor analogia que vocês vão entender como funciona o Shopee Ads. Beleza, Rafael, entendi. Relevância e lance, relevância, esforço, fechou. Mas e aí? O que eu quero com isso? Como que eu faço, como que eu analiso isso dia a dia no Ads? Para facilitar a sua análise, eu costumo ter apenas um objetivo em mente, para facilitar bastante. Você precisa ter um objetivo na sua mente guardado. E qual que é o objetivo de um anúncio no Shopee Ads? É fazer o orçamento durar o dia inteiro. Repito, o objetivo no Shopee Ads tem que ser você fazer o orçamento durar o dia inteiro. Por que o objetivo tem que ser o orçamento durar o dia inteiro, Rafael? Vamos lá. Primeiro, porque se o orçamento não durar o dia inteiro, quer dizer que você está com o valor de lance defasado. Você está pagando muito mais caro para algo que poderia estar pagando mais barato. Então, se você está gastando tudo muito rápido, pode ter certeza que seu lance está muito mais alto do que deveria ser. Segundo, e não menos importante, às vezes até mais importante, se você está sem orçamento, se o seu orçamento já estourou, ao final do dia você não participa dos leilões. Você só o pré-requisito, o primeiro pré-requisito para participar do leilão dentro do Shopee Ads é você ter orçamento disponível. Se você não tem orçamento, você não entra no leilão. Então, o que acontece no final do dia? Pode ter certeza que você não vai ser a única pessoa, milhares de pessoas acontecem a mesma coisa, que é o orçamento estourou. Então, chega lá, final do dia, começo da noite, até mesmo final da noite, menos gente participa do leilão. E se menos gente participa do leilão, pode ter certeza que é menos concorrido, consequentemente é mais rentável. Então, o leilão da noite, aqueles leilões que menos gente participam, eles acabam ficando mais barato. Então, com isso em mente, fica muito mais fácil para você otimizar e obter resultados. E aí, como que você controla o gasto? Como que você percebe isso? É simples. Se o seu anúncio está gastando muito rápido, se dá lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 10 horas da manhã, o seu anúncio já estourou o orçamento, você precisa aumentar a meta do ROAS. Isso eu estou falando apenas por GMV Max, tá? A lógica dos anúncios manuais vai ser a mesma. Então vamos lá, se o seu anúncio está consumindo um orçamento muito rápido, no GMV Max você precisa aumentar a sua meta de ROAS, e se for no lance manual, você precisa diminuir o valor do lance das palavras. Fechou? GMV Max aumenta a meta e no lance manual diminui o valor do lance. Indiretamente, quando a gente aumenta a meta de ROAS, indiretamente a Shopee vai diminuir o valor dos lances. Indiretamente ela faz isso.
Por isso que no lance manual, como é manual, a gente vai lá e precisa diminuir o valor dos lances. Se você não entendeu, volta para o começo, escreve isso. Se gasta muito rápido no GMV Max, aumenta a meta de ROAS. Se gasta muito rápido no lance manual, diminui o valor dos lances. Simples assim. E se for o contrário? E se ao invés de estar gastando muito rápido, não está gastando quase nada? Você definiu um orçamento lá de, não sei, de R$20 por dia, está gastando 2, 3. Então a gente precisa fazer o contrário. No GMV Max, a gente vai diminuir a meta de ROAS, e se fosse no lance manual, a gente vai aumentar a meta de ROAS. Então, repito, não está gastando nada, diminui a meta de ROAS. Não está gastando nada no lance manual, aumenta o valor do lance. Beleza, Rafael, mas e aí? Eu diminuo e aumento quanto? Quanto deve ser esse aumento? Cara, esse aumento assim tem que ser proporcional. Tem que ser diretamente proporcional ao quanto ele precisa. Se o seu anúncio está consumindo todo o orçamento 3 horas da manhã, não adianta você aumentar 1 na meta de ROAS ou 2. Isso aí tem que aumentar 10, tem que triplicar. Tá? Se a sua meta estava 5 e 3 horas da manhã está gastando tudo, cara, você precisa pôr 15, 20. Então, assim, é proporcional. Agora, se o seu orçamento está durando até 6 horas da tarde e a sua meta de ROAS é 10... Pô, aí você já vai mais de leve, precisa pôr ali um 13, 14, entende? Então assim, não tem um número mágico, é muito do feeling, mas testa, não tenha medo de testar seu cavalo, simplesmente testa, tem que ser proporcionalmente. Agora, Rafael, a minha meta de ROAS está 10, o meu orçamento está 20 e eu gasto R$2, cara, diminui a meta para 5, diminui pela metade e vê o que vai acontecer. A otimização ela vai ser eterna, nunca vai parar. A otimização do Ads é eterna, nunca vai parar. Então não tenha medo de testar. Às vezes coloca mais, coloca menos, sobe 1, sobe 2, diminui, vê o que vai acontecer. Sempre otimize. Fechou, Rafael. Agora eu sei como é que funciona o Ads, eu sei qual tem que ser o meu objetivo, eu sei o que eu preciso fazer lá dentro do anúncio para esse objetivo ser concluído, mas a gente só falou de alterar a meta de ROAS. E o orçamento? Primeiro ponto, sempre que você for criar um anúncio, você precisa definir o orçamento. Nunca crie ilimitado, nunca crie. Criou um anúncio, define um orçamento. Quanto? Quanto o seu bolso mandar. Rafael, tenho R$300 para investir por mês. Beleza, você vai pegar então um anúncio, definir o limite de orçamento dele de R$10 e colocar. E quando que você vai aumentar esse limite? Quando que você vai aumentar o orçamento do anúncio? Quando o ROAS obtido estiver bom. Repito, você só vai alterar o orçamento de algum anúncio quando o ROAS obtido estiver bom. ROAS obtido é diferente de meta de ROAS. Quando a gente coloca uma meta de ROAS, a gente está dizendo para a Shopee, eu quero que você me entregue isso. Agora, se ela vai entregar isso ou não, é outra história. Então, o que tem que ser analisado é ROAS obtido. Rafael, eu coloquei a meta 10 e está me entregando 10 de ROAS. Devo mexer na meta? Eu não sei, cavalo. Está gastando todo o orçamento? Está durando o dia inteiro? Porque às vezes você define uma meta de 10 e tem um ROAS obtido 10, só que ele gastou R$1 só. Então está defasado. Isso, quando você define uma meta, a Shopee vai trabalhar para te entregar aquilo. Se ela vai conseguir ou não vai depender muito, principalmente vai depender do seu anúncio. Então sempre olhe, ROAS obtido, nunca meta. Eu costumo receber bastante mensagem. Rafael, eu coloquei meta 12 aqui e está me entregando um ROAS de 13. Legal, a Shopee está praticamente cumprindo o seu objetivo, mas e o gasto? Está escalando? Porque o Ads é para escalar, certo? A gente quer vender mais com o Ads, então esse tem que ser o objetivo, gastar o orçamento todo da melhor maneira possível. Beleza, então só vou aumentar o orçamento quando o ROAS estiver bom. O que é um ROAS bom? Essa provavelmente deve ser uma das principais perguntas dentro do Shopee Ads. Eu não vou falar muito profundo aqui sobre esse assunto. Eu já postei um vídeo falando exclusivamente sobre ROAS. Vou colocar por aqui, não sei, sou novo ainda aqui no YouTube, então vou colocar um desses quadradinhos, vou ver se eu consigo pôr ainda. Lá eu falo exclusivamente sobre o ROAS, o que é, como calcular, qual é o ideal, por quê? Porque cada produto vai ter um ROAS bom específico. O ROAS está ligado muito à margem de lucro. Então, quanto maior a sua margem de lucro, mais diferente pode ser o seu ROAS. Só para ser bem claro aqui, ROAS bom é ROAS alto.
E, a grosso modo, um ROAS costuma ser bom acima de 10. ROAS costuma ser bom acima de 10. Você não vai sair daqui falando para os outros que você ouviu o Rafael falando para você que ROAS bom é acima de 10. Não. Eu estou falando que ROAS bom depende do seu anúncio, depende da sua margem de lucro. A grosso modo, que eu sei que você quer um número, a grosso modo, um ROAS costuma ser bom quando ele é acima de 10. Então, não coloque palavras na minha boca, não distorça o que eu estou falando, beleza? Então, beleza, Rafael, já sei que o Ads é um leilão, já sei qual que é o produto leiloado, já sei a questão de relevância e lance, ou então relevância e esforço, nunca esqueça mais essa história do Cauã Raymond, já sei qual tem que ser o objetivo, que tem que ser fazer o orçamento durar o dia inteiro, mas e aí, vamos pôr a mão na massa? Vamos, meu filho, vamos pôr a mão na massa, eu vim aqui para isso. Vamos fazer algumas otimizações aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer. Como é o meu método, não existe método correto, como o meu método é olhar investimento, sempre que a gente vai otimizar um anúncio, a gente põe últimos 3 meses ou último mês. Último mês ou últimos 3 meses. E aí a gente vai marcar investimento. Posso marcar outras métricas aqui, tá vendo? Cada um vai adicionar uma linha ali, mas eu só quero investimento. Por que investimento e por que o último mês ou últimos 3 meses? Porque daí cada bolinha desse gráfico representa um dia. Cada bolinha deste gráfico representa um dia. E aí eu sei se está gastando o orçamento ou não. Repare que aqui tem uma pequena linha reta. Quer dizer que esses dias aqui, ó, dia 12, dia 13, dia 14 e dia 15, gastaram o mesmo tanto, que coincidentemente é o orçamento. Mas depois desses dias, ele foi uma linha descendente. Muito provavelmente, a gente vai analisar aqui, já vou ver, muito provavelmente teve uma alteração na meta de ROAS por esses dias aqui. Mas vamos lá. Vou puxar aqui o último mês. Análise fria aqui, ó. Análise fria, uma clara queda de investimento, ou seja, eu estou tendo menos cliques, só a gente vê aqui que é proporcional, né? Mas eu estou tendo menos cliques, consequentemente estou tendo menos visita, quer dizer, não estou gastando o que eu queria. E quanto que eu queria gastar? R$50. Beleza. Na dúvida, eu posso olhar aqui, ó, histórico de operação. Os últimos 7 dias, os últimos 30 dias. Então, o que foi feito, ó? Primeiro de meta 12 aumentou para 15, depois de 15 aumentou para 17, depois de 17 para 18, depois de 18 para 19. 18 para 19 foi dia 20 do 5. Então aqui, ó, dia 20 do 5, vamos ver. Dia 20 do 5 foi aqui, ó, quando aumentou para o seu máximo da meta de ROAS. Você pode ver que ele estava gastando todos os dias, aqui eu estava gastando 50, aqui foi próximo de 50, beleza. Aí chegou dia 20, passou para a meta 19, a mais alta que teve. Olha o efeito disso. Lembra, quanto maior a meta de ROAS, menor é o gasto? Olha a queda drástica que teve nos investimentos. E aí, recentemente, a última alteração, aí passou de 19 para 13, que foi ontem. Então ontem teve a redução do meta. Então eu não vou fazer nada ainda, porque em menos de 24 horas não dá para ter uma noção. Então, mas essa é uma análise clara de que, como eu comecei a gastar menos, eu deveria reduzir a minha meta. Então estava 19, passou para 13, uma meta razoável. E aí, vamos ver se é proporcional. Cara, deixa eu pegar um dia aqui, vai. Deixa eu pegar um domingão. Óbvio que o orçamento durou o dia inteiro porque ele não gastou. Mas o orçamento tá 50, ele está gastando praticamente aí um quarto, 25% do orçamento. Então poderia ter, e eu passei de 19 para 13, eu reduzi a minha meta em 6 pontos, tá bom. Era isso, a otimização seria essa mesmo. Então o que a gente precisa fazer aqui neste caso? Aguardar uns 2, 3 dias para ver qual que vai ser o comportamento. Muito provavelmente ele vai começar a ter um crescimento aqui, certo? Vamos para o próximo caso, orçamento de R$60 também, último mês,
investimento, aqui ó, gastou dia 12, gastou 60, dia 13 gastou 60, aqui gastou 58, então estava gastando bastante aqui. Aí depois teve uma queda, a partir do dia 15 teve uma queda. Muito provavelmente, mesma coisa, vamos ver como é que estava lá. Muito provavelmente foi a mesma coisa, então ó, a partir do dia 15, ó, dia 13 do 5 subiu de 12 para 15, dia 16 de 15 para 17 e dia 19 de 17 para 18. Então dia 19, aqui ele já estava subindo, né, a meta. Então aqui já estava subindo, aí dia 19 foi quando ele fez o último aumento. Olha o comportamento do gráfico. Começou a gastar muito pouco, então reduziu de 19 para 13, reduziu também a mesma coisa, achei que tá bom. Você viu que eu nem olho, né? Tava 19, tá com ROAS obtido de 14, a análise não é essa. Eu quero analisar o gasto. Eu defini um orçamento, eu quero que gaste isso da melhor forma possível, e a melhor forma possível é durar o dia inteiro gastando próximo do orçamento. Aqui, ó, orçamento de R$40, tá vendo a linha reta, ó? 40, 40, 40, aqui voltou a gastar 40, então aqui ó, provavelmente aumentou a meta, vamos analisar, provavelmente aumentou a meta, caiu bastante, aí aqui por esses dias ele deve ter diminuído a meta e começou a gastar, vamos analisar, então, nos últimos 30 dias, aqui, 13 do 5, ele só passou de 11 para 14, então 13 do 5 aqui, ó. Passou de 11 para 14, olha que legal. Passou de 11 para 14, teve uma queda drástica e aí nos últimos dias voltou a gastar bastante. Muito provavelmente teve um efeito direto em algo do anúncio. Aqui deve ter feito alguma promoção, ou um 6 do 6 deve ter tido um bom resultado. Então você vê que ele começou a gostar, mas você viu o efeito, né? Subiu a meta, cai o investimento e é assim que acontece. Aqui, ó, aqui que legal, ó. O que eu consigo ver aqui? Cara, todos esses dias gastando o orçamento 20. É um dia ou outro que gasta próximo de 20. Provavelmente a meta está muito baixa. Mas vamos dar uma olhada aqui. O que rolou? Então, dia 28 do 5, recentemente, reduziu de 8 para 6. E dia 4 do 6 subiu, né, de 6 para 8. Então foi isso. Estava meio defasado, aqui ele subiu um pouquinho, aí esses dias caiu e aí ele subiu de novo. E baixou, né? Vamos ver aqui. Beleza. É. Primeiro ele reduziu, no dia 28 do 5, depois ele aumentou. Então, 28 do 5 aqui. Reduziu. Beleza? Aí depois com certeza viu o comportamento aqui desse gráfico reto e aí aumentou. Então essa é a questão. Eu preciso, ó, vamos ver aqui no dia 6 do 6. Vamos ver o 6 do 6, famoso 6 do 6. Olha isso aqui, ó. Estava defasado ou não? O último investimento dele foi meio-dia. Depois das 13 horas, a partir da 1 hora, ou seja, a tarde inteira e a noite inteira, não participou de nenhum leilão. Então gastou os 20 pila exatamente aqui, na metade do dia, na primeira metade do dia, e na segunda metade não participou de nenhum leilão. Então, as pessoas que participaram desse leilão aqui já não teve a concorrência dessa conta, já não teve a concorrência desse anúncio. Menos gente concorrendo, mais rentável é o leilão. A lógica da otimização é essa, é olhar para o gráfico. Você não precisa, você tem pouquíssimas coisas para fazer. Você consegue mexer na meta de ROAS, que é aumentar ou diminuir, e você consegue mexer no orçamento diário, que é aumentar ou diminuir. Então, você vai mexer na meta de ROAS de acordo com o gasto. Se está gastando muito, você aumenta a meta para fazer ele gastar menos. Se está gastando pouco, você diminui a meta para fazer ele gastar mais. E se tiver um ROAS obtido bom, o que é um ROAS bom? A grosso modo, a partir de 10, se tiver um ROAS obtido bom, análise sempre a média do mês, ó, tá vendo? Esse aqui, tá vendo o ROAS obtido aqui desse último mês, tá assim? Não tá um ROAS a grosso modo bom. Então, para que eu vou mexer no orçamento? Aqui, teoricamente, eu estou perdendo dinheiro. Então, enquanto ele não ficar bom, não mexo no orçamento. A otimização é feita dessa forma, com esse pensamento, com esse objetivo.
Não precisa decorar, saber de produto, saber de não sei o que lá, o que eu faço, o que eu não faço, e meu Deus, quanto eu estou custando. É isso. É isso. Simples assim. Bom, essa é a otimização de ads, esse é o pensamento, é dessa forma que eu faço, esse é o método que eu criei, o método que analisa apenas investimento, não existe método certo ou errado, existe aquele método que se adapta melhor para você. Dessa forma, eu acho que ele é muito simples de entender, é muito simples de aprender. Tá? Eu não falei especificamente sobre ROAS, sobre margem de lucro, sobre ACOS, porque o intuito não é isso. Eu tenho vídeos que falam especificamente sobre isso. Aqui eu quero te ensinar a mexer no Ads, a entender a lógica do Ads, como funciona e como otimizar. Então, um vídeo simples, objetivo, como vocês gostam que seja. Eu recebo bastante comentário nos vídeos, cara, simples, objetivo, bem didático e tal. Então, tento passar isso da melhor forma possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, cara, entra lá no meu grupo do Ads, perguntem aqui nos comentários. Eu sou muito solícito, as pessoas são muito solícitas, então tirem as dúvidas, não tenham medo de tirar as dúvidas, e o mais importante de tudo, não tenham medo de testar. Testem esta porra. Não fiquem com medo. O que eu faço? Cara, faz, vê o que vai acontecer. Se você fizer isso, qual que é o efeito? Porra, então, se eu fizer isso, aumenta? Ou se eu fizer isso, diminui? Vai lá, anota, cara. Precisa aprender. Não dependa dos outros para isso. Fechou? Um abraço.